No dia 27 de março, eu comecei a postar vídeos como esse aqui no Instagram e em apenas 37 dias eu consegui 10 mil seguidores. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo, do início ao fim, como que eu faço para poder criar vídeos como esse. Então, vem comigo! Hoje eu vou gravar uma questão onde eu ensino a calcular a área de um quadrilátero. Então eu vou importar essa imagem aqui no aplicativo, então eu vou importar aqui imagem. E aí eu vou selecionar aqui a minha imagem. Beleza, importei aqui a minha imagem, deixa eu posicionar ela aqui de uma forma interessante. Agora, isso aqui vai ser somente para poder eu desenhar o quadrilátero, depois eu vou excluir essa imagem aqui. Vamos continuar aqui, o que eu quero? Agora eu vou adicionar aqui, ó, um elemento do tipo gráfico. Então vou colocar aqui gráfico. E o que acontece? Você vê que apareceu essa grade aqui, quadricular, esse plano cartesiano. Se eu selecionar aqui e mover, ó, então apareceu isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou colocar bem aqui aqui eu tenho o centro, né, desse meu plano cartesiano que apareceu aqui. Eu vou colocar esse centro bem nesse vértice do quadrado aqui. Isso vai facilitar um pouco a minha vida. Beleza, acho que tá bom aqui. Então agora que eu fiz isso, eu vou mudar aqui para essa ferramenta aqui de texto, que aí na hora que eu clicar aqui, você vê que ele seleciona aqui o que você quer clicar. Então eu boto aqui nesse desenho aqui que já que apareceu, eu vou clicar e vai aparecer um código aqui. Então esse código está sendo responsável por criar isso daqui. Você vê que aqui eu tenho uma circunferência, eu tenho uma reta aqui, um ponto. Então tudo isso é esse código aqui, eu vou apagar. Então apagando, apagou, e aí eu deixei só esse draw grid aqui que vai nos auxiliar a fazer o desenho. Então olha só, esse grid aqui, ele tem alguns parâmetros. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui está dizendo que o x mínimo, ele vai do menos 5. Então olha só, que eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E ele vai até o 5, e aí o y está indo do menos 5 até o 5. Então eu vou colocar aqui pro x, ele começar no menos 2. Então o x mínimo, vou mudar aqui para menos 2. Você vê que ele já sumiu aqui. E o máximo aqui, né, eu vou botar para poder ir até, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, até o 4. Quer dizer, o y máximo até o 4. E aí, agora daqui eu vou estender um pouquinho mais. Eu quero que ele venha até aqui, então até aqui é 5, então 6, 7, 8. Vou colocar até o 8. Então x máximo vai até o 8. E por enquanto eu vou deixar o y mínimo do jeito que está. Olha o que eu vou fazer. Então eu quero traçar esse retângulo aqui, ó. Então eu vou ter uma função aqui, na hora que eu começar a digitar, ele já vai aparecer aqui várias opções que tem aqui. Então eu vou colocar esse draw polygon, que é desenhar um polígono. Esse draw significa desenhar. Vou colocar esse draw polygon aqui, e aí eu abro o parêntese e abro uma chave. E aí se eu apertar aqui Ctrl espaço, ele aparece todas as opções que eu posso digitar aqui. E aí você percebe que ele está aparecendo um erro aqui, ó, porque ele precisa de... ele exige que você passe alguns parâmetros obrigatórios. Então ele está falando aqui que a propriedade pontos, ó, está faltando e ela é requerida. Então eu vou dar um Enter aqui e vou botar aqui points. E aí isso aqui é uma lista. E uma lista aqui no código sempre vai ser algo que vai ser envolvido por um colchete. Então você vê que agora já assumiu aquele erro. Mas aqui agora eu tenho uma lista de pontos vazia. Então aqui eu vou passar uma lista de pontos que vai formar o meu polígono. Então o primeiro ponto que eu vou passar vai ser o ponto de coordenada x igual a 0 e y igual a 0. Então que ele corresponde a esse ponto aqui, ó, da origem. Observe o seguinte, ó, cada quadradinho desse daqui, ele equivale a uma unidade de distância. Então aqui seria y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3. Então eu vou colocar aqui o próximo ponto para ser o ponto de coordenada x igual a 0 e y igual a 3, que vai corresponder a esse ponto daqui. Agora, ó, daqui até aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter que x vai para 1, 2, 3, 4, 5 e mais um pouquinho. Então vai ser mais ou menos uns 5,3. Então vou colocar aqui o próximo ponto
vai ser x igual a 5,3, aqui no caso não seria vírgula, no código que se escreve ponto para separar a casa decimal, e o y vai ser igual a 3. Então você vê que ele já formou um triângulo aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para poder a gente visualizar melhor, depois a gente volta porque está aqui. Vou colocar aqui color yellow por enquanto. Melhor, tem que botar entre aspas. Então vou botar aqui uma aspa, pode ser tanto simples quanto dupla. Yellow, que é amarelo. Você vê que ele desenhou isso aqui já. Então esse ponto foi o que nós traçamos. Então você vê que se eu der um zoom aqui, ó, basta segurar o Ctrl e rolar a rodinha do mouse, você vê que ele aproxima. Então eu posso tentar ser um pouco mais preciso. Então eu vou colocar o x um pouquinho maior. Então eu vou colocar aqui o x igual a 5,35 talvez. Não, acho que eu vou botar 5,4. Beleza. Acho que tá bom. E aí agora eu tenho que achar as coordenadas desse ponto daqui, ó. Então eu vou colocar aqui a princípio um valor inicial aqui. Vou colocar aqui x igual a 6, por exemplo, y igual a -1. Então tá aqui, então preciso ser o x um pouquinho maior. Então aqui o x igual a 6 está aqui, x igual a 7, então seria 7, um pouquinho. Então eu vou botar aqui 7,2. Bora ver o que dá. 7,2. É mais ou menos isso, né? Então eu vou... Acho que tá bom aqui. Então eu desenhei o nosso retângulo. E aí, se você quiser, você pode eliminar essa imagem. Não preciso mais dela. Então eu vou sair aqui desse editor, eu vou clicar aqui fora. E aí eu vou excluir a imagem. Então, beleza. Então deixa eu voltar aqui agora para o editor. Clicar aqui. E vou tirar esse yellow aqui. Observe que aqui o meu quadrado aqui, ele tá preto, mas se eu mudar para o modo escuro, ele fica branco. E o que acontece? Essa grid aqui é só para poder nos ajudar a fazer o desenho. No final aqui eu posso comentar ou excluir essa primeira linha aqui. Então se eu botar aqui 2 barras aqui, ele vai comentar o código, ele vai deixar de valer esse código e vai desenhar somente o restante aqui. Então esse aqui é a nossa figura atual. Beleza. Deixa eu deixar aqui por enquanto. Então agora eu vou também mudar a largura aqui, que ela está muito fina essa linha. Vou botar aqui width, vou botar 5, acho que fica melhor, né? Até um pouquinho mais, vou botar 6. Eu vou desenhar também o ângulo de 90 graus aqui, ó, indicando o ângulo de 90 graus. Então eu vou desenhar aqui, em vez de desenhar um polígono, eu vou botar aqui draw segment. Então apesar do nome ser segmento, ele na verdade ele pode desenhar uma lista de segmentos. Então se eu passar somente 2 pontos aqui para esse points, ele vai desenhar somente o segmento ligando os 2 pontos. Agora se eu traçar mais pontos, ele vai continuar ligando cada ponto um atrás do outro. Então eu vou colocar aqui x igual a 0, y igual a... Eu sei que a coordenada desse ponto daqui é 3. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2,5. Y igual a 2,5. Que aí vai ser um ponto um pouquinho abaixo aqui. E aí, isso aí agora eu vou avançar para o x igual a 0,5 e o y vai continuar sendo 2,5. Então você vê que ele já desenhou isso aqui. Agora eu preciso subir. Então, agora para subir eu vou colocar um outro ponto. O x vai continuar sendo 0,5 e agora o y ele vai para o 3. Então você vê que ele desenhou aí o nosso ângulo de 90 graus. Aí se eu quiser achar que está muito grande, então eu tenho que diminuir. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o y igual a 0,2,6. 6. Aqui vai para 4. Aqui vai para 6. Aqui vai para 4. E aí ficou um pouquinho menor. Então acho que eu gostei. Vou também alterar aqui a largura para 6. Vou colocar 5. Beleza. Agora eu preciso colocar o tamanho aqui dos lados. Então eu tenho aqui uma outra função que eu vou chamar aqui drawText. E aí eu vou passar aqui um parâmetro aqui text. Esse pode colocar aqui entre aspas. E aí você vai escrever o que você quer. Então eu excluí a imagem, mas não foi uma boa, porque
Preciso lembrar aqui quais são as medidas. Então eu vou abrir aqui de novo. Beleza. Então vamos voltar aqui para o nosso código. Então eu vou desenhar agora o 30 metros. Então, vou colocar aqui 30 metros. E aí eu tenho que passar aqui o X. Já tá desenhando 30 metros aqui, ó. Mas eu vou botar aqui o X menos 1. Não, aqui ficou muito longe. Menos 0,5. E vou botar o Y igual a 1,5. E eu vou alterar o tamanho que está muito pequeno. Vou botar aqui font size. Eu vou botar 70. Acho que ficou bom. E aí eu gosto muito dessa função aqui, ó, que eu posso botar um rotation. E eu vou botar aqui math p sobre 2. Você vê que ele rotacionou, só que eu quero rotacionar no outro sentido. Então eu vou colocar um menos aqui. Então ficou aqui. Agora eu vou diminuir aqui esse X para poder ele ficar mais perto ali do... Beleza, gostei. Então eu tenho 30 metros aí. Eu vou colocar agora os 72 metros aqui em cima. Então eu vou até copiar e colar isso daqui. Mas só que eu vou tirar o rotation, porque agora eu não vou ter... Eu não quero mais a rotação. E aí eu vou mudar aqui o X. Então o X aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e pouco. Então eu vou colocar aqui mais ou menos no 2,7 mais ou menos. Então eu vou colocar aqui o X 2,7. E aí o Y vai ser mais ou menos no 3,1 mais ou menos. Vou botar aqui 3,1. Beleza. Agora só que aí o texto, aqui a medida dessa parte aí vai ser 72 metros. Vou mudar aqui 72. Beleza? Agora essa parte daqui, né, 90 metros. Então eu vou novamente copiar e colar. E aí eu vou botar aqui 90 metros. E vou ajustar aqui o Y. Vou botar aqui menos 1 para ver como é que fica. Vou botar aqui menos 1. Acho que tá até bom aí. Eu vou deixar desse jeito mesmo. E agora, essa medida daqui, 84 metros. Então vou colocar aqui, copiar e colar de novo. Botar aqui 84. E aí eu vou mover ele para cá. Então aqui o X vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 mais ou menos. Vou botar aqui 6,5. E o Y vai ser mais ou menos 1,5. Então Y 1,5. E aí eu vou querer rotacionar ele também, que eu acho legal de ficar assim. Então eu vou rotacionar ele. Tá aqui Math Rotation. Melhor. Rotation. Math. Não, eu vou botar, não vou usar pi não, porque agora eu não quero um valor exato não. Eu quero um ângulo aqui, que eu não vou querer calcular esse ângulo aqui, que ele vai ter que rotacionar. Então eu vou, por tentativa e erro, então eu vou botar aqui 0,3 e ver o que dá. Então foi pouco, melhor 0,4. Então eu vou botar aqui 0,6, mais um pouco, mais. Então eu vou botar aqui, acho que aumentar para 1. Ponto 1. Ponto 2. Ponto 1. Ponto 2, acho que tá bom. Agora eu vou só ajustar o X e o Y, então eu vou chegar o Y um pouquinho mais para baixo. Então, vou botar aqui 1,3 e vou chegar mais para perto no eixo X. Então vou colocar aqui 3, foi demais, vou botar no 4, acho que tá bom. Então, beleza, então agora sim eu posso excluir a minha imagem. Então já tenho a minha figura. Então... e aí você tem que saber já, né, como é que você vai resolver essa questão, né, para você conseguir desenhar o que precisa. Então, para resolver a questão, eu vou dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. Então, eu vou traçar um segmento daqui até aqui. Então, vamos voltar aqui para o código. Então, o que eu vou fazer? Primeiro que eu vou chamar uma função aqui chamada pause. Isso aqui, o que você vai fazer? Com esse pause aqui, ó, ele vai pegar, na hora que eu clicar em avançar, no controle de apresentação, ele vai desenhar essa parte daqui, tudo de uma vez, e ele vai pausar e vai esperar eu clicar novamente em avançar
para ele continuar desenhando. Então, cada vez que você quiser dar uma pausa para você explicar alguma coisa, você clica pause, você digita pause aqui para poder ele pausar a animação de desenhar. Então, botei um pause aqui e agora eu vou traçar um segmento que vai desse ponto até esse ponto daqui. Então, vou colocar aqui o draw segment. Vou passar aqui o points. E aí, o que acontece? O ponto vai ser o ponto de coordenada 0, 0. Então, vou colocar aqui x igual a 0, y igual a 0. Até esse ponto daqui, que a gente desenhou aqui, ó, é o ponto de coordenada 5.4, 3. Então, eu vou copiar isso daqui. Vou botar aqui uma vírgula para separar e vou colar aqui. Então, ele desenhou aqui, ó. E vou colocar também a largura 6. Ficar um pouco mais grosso. Beleza, então agora eu tenho 2 triângulos. E aí eu gosto de coisas coloridas, então eu vou pintar esses triângulos aqui com cores. Gosto de usar azul e vermelho. Eu vou até botar aqui no modo escuro, porque as cores dependem muito do modo escuro e do modo claro para poder ficar legal, sabe? Então você tem que decidir qual é a cor baseado no modo que você vai querer apresentar depois no final. Então vou colocar logo aqui no modo escuro, que eu vou querer postar esse vídeo no modo escuro. Então agora o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Eu tô pensando aqui na primeira apresentação. Eu vou desenhar esse segmento, então vai aparecer um lápis desenhando o segmento. E em seguida, eu não quero desenhar o triângulo, as cores aqui do triângulo. Eu quero que ela apareça. Então eu vou precisar de fazer uma animação. Então eu vou colocar aqui... Eu vou criar um parâmetro de animação. Então vou colocar aqui const, que é uma constante. E vou colocar aqui... triangle. Você pode botar o nome que você quiser. Então agora que eu vou chamar aqui para. Aí abriu aqui. Então aqui eu preciso passar alguns parâmetros, tá? Preciso passar o value, min, max, step e label. Então vou colocar aqui value. Vou colocar aqui 0. Vocês vão entender o que é cada uma dessas coisas. O mínimo vai ser 0. O máximo vai ser 1. E o step, vou botar aqui, eu costumo colocar sempre 0.001. E label é um nome visual para você saber qual parâmetro é na hora que aparecer a interface de gravação. Então eu costumo copiar até o nome da variável mesmo, mas tanto faz o nome que você colocar aqui, que vai ser só uma coisa para você identificar o que é esse parâmetro, o que ele faz. Então beleza, agora que eu criei o parâmetro, deixa eu pular umas linhas aqui. Eu vou colocar aqui, chamar uma função chamada animation. E aí eu vou abrir um parêntese, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse parâmetro aqui e vou passar aqui. Aí eu boto vírgula, aí eu abro um parêntese, coloco novamente esse mesmo nome aqui do parâmetro. E aí eu coloco um sinal de igual e uma setinha aqui, e um sinal de maior que. E aí eu abro e fecho chaves. Eu vou dar um Enter aqui. Então agora eu vou escrever o código aqui que vai utilizar esse parâmetro aqui da animação. Para quem é programador, né, e sabe sobre variáveis, essa variável aqui, ela não é a mesma dessa variável daqui. Eu coloquei o mesmo nome, mas ela não vai ser a mesma. Então aqui dentro eu vou ter acesso a essa variável que eu criei aqui. Então, inclusive, eu posso colocar até um outro nome. Posso colocar, por exemplo, t aqui, que não faz diferença. Então esse t aqui ele vai ser uma variável do tipo número. E essa variável aqui é uma variável do tipo param, que ele é um parâmetro. Então agora eu vou usar essa variável aqui, o que vai acontecer? O valor inicial dela vai ser 0. E aí eu coloquei aqui 0 e 1, porque eu vou fazer uma animação onde ele vai variar essa variável aqui de 0 até 1, quando eu quiser fazer a animação. Então cada vez que essa variável aqui mudar, ele vai executar o código que eu vou escrever aqui dentro para poder desenhar o que eu quero de uma outra forma, que vai depender do valor atual desse t aqui. Então vamos na prática aqui o que eu quero fazer. Então primeiro eu vou desenhar esse triângulo daqui, ó. Então eu vou usar a função draw polygon. Vou colocar aqui draw polygon. E aí eu vou passar aqui os pontos.
Eu vou até copiar aqui, que vai ser exatamente os 3 primeiros pontos aqui, ó. Que são os vértices do nosso triângulo. Beleza. Agora eu vou colocar aqui uma cor. Melhor color. E aí, o que acontece? Você pode escrever o nome de cor aqui em inglês, mas você vê aqui que ele já escreveu aqui, ó, ele já botou aqui uma coisa aqui azul. Mas eu costumo usar um código hexadecimal RGB. Aí você pode pesquisar sobre isso aí, que não é muito difícil não. Que aí eu tenho que botar aqui duas letras para cada cor RGB, que é red, green e blue, que seria vermelho, verde e azul. Então normalmente, nesse modo escuro aqui, eu costumo usar muita cor vermelha, mas eu quero um vermelho bem escuro. Então se eu botar aqui FF0000, significa o seguinte: nada de verde na cor, nada de azul, e eu quero 100% vermelho. Então quanto maior for esse valor daqui, mais claro que vai ser o nosso vermelho. Então se eu, por exemplo, colocar aqui 77, por exemplo, aí ele vai ser um vermelho um pouco mais escuro. Mas deixa eu colocar aqui um fio igual a true para poder ele preencher. Então vai ficar melhor de ver. Então, se eu botar aqui FF, você vai ver que vai ser um vermelho bem vivo, pegando fogo. Agora só que eu acho mais legal colocar mais escuro. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 22, aí vai ser um vermelho que quase você não vê, de tão escuro que vai se confundir com o fundo. Então, eu vou botar aqui um 55, talvez um pouquinho mais claro, 66. Bom, eu tô satisfeito, então vou deixar essa cor aí. Se quisesse, né, se tivesse alguma coisa atrás, você poderia botar uma... Até, na verdade, eu vou precisar de usar essa opacidade aqui, né? A opacidade aqui, na verdade, vai ser... O que acontece? Eu vou colocar aqui um T, esse T aqui, o que acontece? O valor inicial do T é 0. Se eu colocar aqui 1, ele vai ser totalmente opaco. Agora, se eu botar aqui 0.5, por exemplo, ele vai ter um pouco de transparência. E aí, o que acontece? Esse T aqui, eu vou animar ele de 0 até 1. Então, eu vou colocar a opacidade para ser exatamente o T. Exatamente o T. Então, aqui, como o T é igual a 0, você não vai conseguir enxergar nada. Mas o que acontece? Eu não quero que apareça a canetinha desenhando esse triângulo aqui que não está nem aparecendo ainda. Porque mesmo se eu sair daqui, eu só ativar aqui o modo apresentação, e aí eu vou botar aqui para poder ele avançar. Então ele vai avançar aqui, vai desenhar o nosso... Você vê que ele desenha o triângulo mesmo ele estando totalmente invisível. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele desenhe somente o segmento e o triângulo ele não desenhe. O triângulo eu quero que ele apareça depois. Então como o parâmetro a princípio inicialmente é 0, né, que significa opacidade 0, que você não vai conseguir ver nada, então eu vou colocar assim, eu só vou executar esse código aqui de desenhar o triângulo somente se o T for maior que 0. Então eu vou colocar aqui um if, que significa se o T é maior do que 0, aí eu vou abrir e fechar aqui a chave, aí eu vou copiar esse código aqui e vou colar aqui. Então agora se eu voltar aqui, né, para poder fazer de novo, ó, observa só que agora ele vai desenhar somente o segmento e ele não vai tentar desenhar o triângulo invisível. Então, aí agora aqui, ó, se eu sair do editor, eu consigo ver isso daqui, que eu consigo animar aqui, ó, para poder ele aparecer, tá vendo? Apareceu, escondeu, apareceu, escondeu. Inclusive você vê que na hora que ele está aparecendo, ele está escondendo esse ângulo aqui, né, que ele estava atrás, e eu não quero que isso aconteça. Então o que eu vou fazer? Como não importa muito se eu vou desenhar esse triângulo aqui antes ou depois, porque ele vai aparecer a princípio escondido, então eu vou colocar ele lá para cima na função, no meu código, de modo que ele fique antes de eu desenhar essa coisinha aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X aqui, e eu vou colocar ele cá para cima, eu vou colocar ele antes de tudo. Antes até mesmo desse grid aqui. Mas não, tanto faz. Vou colocar ele depois. Beleza, botei ele aqui.
Aí agora que ele tá aqui no começo, se eu for animar aqui agora, você vê que ele vai ficar atrás do nosso ângulo e não vai esconder o ângulo. Então acho que isso é uma melhor abordagem. Beleza, então já desenhei o triângulo vermelho, agora eu vou desenhar o triângulo azul. Então deixa eu... Então aqui eu vou desenhar aqui mesmo. Que eu vou querer que os dois apareçam ao mesmo tempo. Então eu vou copiar esse código daqui. E aí agora eu vou usar esse vértice e esse vértice. Então eu vou apagar esse segundo aqui. E aí eu vou pegar esse daqui. Vou botar aqui. Então, a princípio ele desenhou vermelho, então eu vou mudar para azul. Então eu vou botar aqui o 00 para poder ele tirar o vermelho. E vou botar... Se eu colocar FF aqui, né, vai ficar um azul bem vivo. E eu não quero isso. Então eu vou botar aqui um 66, por exemplo. Tá ótimo. Então esse vai ser o nosso triângulo azul. Então, deixa eu sair aqui de novo para poder mostrar. Se eu animar aqui, ó, ele vai aparecer a cor. E aí eu tenho até esse negócio aqui que eu consigo digitar aqui, ó, que eu tenho o tempo que eu quero que dure a animação, mas depois não vai aparecer vai aparecer um editor depois da gravação que você consegue fazer ajustes na duração das animações, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, 1, aí ele vai animar aqui da posição atual até o 1, automático, para não precisar ficar arrastando isso aqui. Beleza, então agora nós temos aqui já os nossos triângulos. Então vamos continuar aqui desenvolvendo a nossa questão. Deixa eu esconder esse modo de apresentação aqui. Então qual é o próximo passo? Então primeiro eu vou calcular a área do triângulo vermelho, que é muito fácil, já que é um triângulo retângulo. Então eu vou... Então olha só, se entrar o segmento aqui, ele vai desenhar o segmento. Então aí eu vou colocar um pause, que aí eu vou explicar alguma coisa, né? Falar que agora eu vou calcular a área vermelha. E aí eu vou agora escrever aqui embaixo a expressão aqui da área vermelha. Então eu vou colocar aqui draw text. Então vou botar aqui text. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu botar logo aqui. Botar aqui triângulo, botar aqui área vermelha. E aí eu vou... Deixa eu botar logo aqui o x. Então, x, como eu tô indo aqui do -2 até o 8, então o meio vai ficar mais ou menos no... vai ficar no 3. Então, x igual a 3. E o y, vou botar o y igual a -2. Ele vai aparecer aqui. E aí o font size eu vou usar o mesmo que eu usei aqui, que foi de 70. Vou até alterar o padrão disso para poder ele já aparecer maior de uma vez. Beleza. Agora olha só. Aqui eu posso digitar texto normal, poderia botar igual aqui, mas aí existe um negócio chamado LaTeX, que é para você digitar fórmulas de matemática. Então eu vou colocar isso aqui entre dois cifrões para poder indicar que isso aqui vai ser um código matemático. E agora aqui eu vou digitar fração, então eu vou querer... Primeiro eu vou digitar aqui para te mostrar como é que vai ficar. Eu vou botar aqui, desenhando aqui uma fração. Aí eu vou colocar aqui duas barras, frac. E aí eu vou abrir e fechar aqui a chave duas vezes. Eu vou colocar aqui, base vezes altura. Então eu vou colocar aqui 30. E aí, para o vezes, aí tem um comando aqui chamado times do LaTeX, que ele aparece esse xzinho aqui de multiplicação. Então, eu dou um espaço e boto 72. E aí tudo isso sobre 2. Então, base vezes altura sobre 2. Aí você vê que apareceu que essa fração aqui ficou um pouco pequena. Aí existe um negócio no LaTeX chamado... um comando aqui que você vai botar no início quando você abrir o cifrão, chamado display style, que ele vai aparecer um pouquinho maior e fica mais bonitinho. Então beleza,
É, e aí o que acontece? Isso aqui vai ser... Eu vou até tirar comentar isso aqui para poder ficar mais limpo, para poder visualizar como é que vai ficar. Então, aqui eu tenho a área do triângulo. E aí isso aqui vai ser igual... Aí eu já faço as contas, que vai dar 15 vezes 72, que é igual a 1080. Então eu já tenho a área vermelha. Beleza, e depois de eu colocar isso daqui, né, eu vou dar uma pausa aqui. Pausa. E próximo passo agora eu vou explicar como calcular a área do triângulo azul. Nós vamos usar a fórmula de Heron. Para a fórmula de Heron, precisamos conhecer quanto que vale essa medida daqui. Então eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras, utilizando esse triângulo retângulo, para calcular esse comprimento daqui, que vai ser a hipotenusa. Então agora, para calcular a área desse triângulo azul aqui, vamos precisar encontrar a medida desse lado daqui. Então eu vou utilizar o teorema de Pitágoras com esse triângulo vermelho para descobrir o valor da hipotenusa aqui. Então eu vou dar um nome para esse lado aqui, eu vou colocar um x. Então vamos escrever aqui um x. Então, deixa eu copiar isso daqui, colar. Eu vou botar um x aqui, vou apagar tudo, botar somente um x. E vou posicionar ele aqui em cima. Então deixa eu botar de novo aqui esse grid aqui para facilitar. Então eu quero botar o x aqui, então deixa eu ver aqui, vai ser o x mais ou menos igual a 2.5. 2.5 e o y igual a 1.3 mais ou menos. 1.3. Então tem que subir mais um pouquinho. Então eu vou subir aqui para 1.6. Acho que tá bom. E caso queira, né, pode colocar uma rotaçãozinha. Rotation, deixa eu ver, 0.2, tem que ser negativo para rodar no sentido que eu quero. Então 0.5. Acho que eu posso descer ele mais um pouquinho aqui no Y. Deixa eu ver o 5 se vai ficar melhor. Acho que ficou jóia. Então beleza, então agora que eu botei o X aqui, aí eu vou explicar, né? Então vamos vamos chamar isso aqui de X. E aí vamos utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar quanto que vale esse valor. Esse x aqui é exatamente a hipotenusa. Então eu vou dar uma pausa aqui de explicar isso. E agora eu vou escrever uma equação do teorema de Pitágoras para essa relação aqui, para esse triângulo. Vou escrever embaixo desse daqui. Então eu vou copiar isso daqui. E eu vou pegar e colocar aqui menos 3. Você observa que já apareceu isso aqui, né? Aqui eu não vou precisar mais desse display style, porque eu não vou mais escrever fração para essa parte daqui. Então eu vou colocar somente que x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 72 ao quadrado. E aí, resolvendo essa equação, então eu vou colocar tudo na mesma linha aqui. Então eu posso pegar aqui, ó, eu posso escrever um barra pause dentro do texto, que aí ele vai dar uma pausa antes de escrever a próxima coisa. E eu vou continuar escrevendo aqui. Então eu vou colocar um comando aqui para dar alguns espaços. Então cada quad desse aqui corresponde a um espaço. E eu vou colocar aqui agora o x igual a... vai me dar exatamente 78. Então aqui o x é igual a 78. 78. E aí, se eu quisesse mais espaço, eu poderia botar mais quad aqui. É só copiar e colar aqui. É que ele expandiu mais aqui. Deixa eu comentar novamente isso daqui. Beleza, acho que tá ficando bom, né? Vou pensar aqui numa coisa. Eu acho que eu posso chegar essa figura toda um pouco mais pra cá. Então deixa eu sair aqui desse modo. Aí eu vou selecionar aqui. E vou arrastar ele um pouquinho. Deixa eu tirar essa grade aqui.
mais centralizado. Beleza, acho que ficou bom. Então deixa eu voltar a grade por enquanto. Beleza. Então agora que eu achei o valor de x, então eu vou dar uma pausa aqui. E aí, o próximo passo vai ser utilizar a fórmula de Heron. Então eu vou relembrar aqui o pessoal, né? Então eu vou botar aqui, então eu vou copiar aqui e vou escrever que a área de um triângulo, então eu vou baixar ele aqui, uma unidade no y, a área do triângulo é igual a raiz de, vou colocar aqui S para semiperímetro, multiplicado por semiperímetro menos L1, multiplicado por semiperímetro menos L2, multiplicado por semiperímetro menos L3. Beleza. Então, relembrei a fórmula de Heron. Agora eu vou dar uma pausa. Vou copiar aqui, colar novamente. Vou descer aqui uma unidade, descer uma linha. Vou colocar menos 5. E agora vamos substituir. Agora nós vamos primeiro calcular o S, na verdade. Então eu vou até deixar isso aqui, botar aqui menos 6. E aí antes disso, eu vou precisar calcular o semiperímetro. Então nosso S vai ser igual a... Aqui eu vou querer colocar... Então deixa eu subir uma linha aqui. Aqui eu vou querer colocar uma fração. Então eu vou colocar aqui aquele modo display style. E aí eu vou botar uma fração aqui. E aí vai ser a soma dos lados dividido por 2. Então vai ser 78. 78 mais 84 mais 90 dividido por 2, que vai ser igual a 126. Então isso aqui vai ser igual a 126. Então esse é o nosso S. E aí agora eu vou substituir esse valor de S juntamente com o valor dos lados nessa fórmula aqui. Então a área do triângulo, então eu vou botar até assim, ó, a área azul. Vou botar a de área azul vai ser igual a 126. Vou botar aqui 126 no lugar do S. Vai ficar um pouco grande. E aí aqui no lugar do L1 eu vou colocar o X, que é 78. No lugar do L2 eu vou botar o 84. E no lugar do L3 eu vou colocar o 90. Então, como vocês viram, ficou meio grande. Então eu tenho algumas opções que eu posso fazer. Eu posso simplesmente não botar esse A aqui, botar só isso, ou eu poderia diminuir o tamanho. Poderia deixar o AA aqui e diminuir o tamanho da fonte, colocar, por exemplo, 60. Aí coube, né? Então eu vou deixar assim, só ajustar aqui para poder centralizar um pouco melhor. Ajustar aqui X. Beleza, acho que tá bom. Deixa eu comentar isso aqui que já não tá precisando mais. Então agora eu tenho isso aqui, né? Agora eu vou colocar o resultado dessa expressão. Então eu vou botar aqui, pause, menos 7. E vou deixar somente o igual. E aí eu vou calcular isso daí. Então vai ficar 3024. Então eu vou colocar aqui 3024. Então essa é a nossa área azul. Então isso significa que, então eu vou copiar aqui, botar pause, vou
colocar o resultado final. Então a área... Então até vou escrever até assim, ó. Área total. Área total. Então aqui eu vou colocar de volta o 70. Agora sim, o espaço aqui nesse modo do LaTeX, ele não é reconhecido. Você vê que ele escreveu área total junto. Então eu boto barra barra aqui se eu quiser poder ficar com espaço. Então a área total vai ser igual a o 1080 mais 3024, que é igual a 4104. 4104 unidades de área. E aí eu também posso colocar um espaçozinho aqui. Você vê, se eu colocar só o espaço puro, ele não altera em nada lá o texto. Então tem que botar o espaço e botar uma barra barra aqui antes do espaço. Aí ele vai ter essa coisinha aqui. Deixa eu posso colocar isso aqui em outra linha. Deixa eu copiar isso aqui. E aí eu vou apagar isso daqui. Deixa eu botar aqui o -9. E vou apagar isso daqui de cima. Então área total igual a essa soma aqui. E deixa eu pensar se eu vou querer uma pausa. Então vou botar uma pausa aqui depois do igual para poder eu explicar alguma coisa. E aí eu vou botar uma pausa aqui também. Eu vou botar uma pausa aqui antes de escrever o resultado. Beleza. Então acho que tá pronto. Agora uma coisa que eu posso fazer também, eu posso substituir aqui. Eu posso pegar... Ah não, isso aqui é metros, então eu tenho a metragem na verdade. E também isso aqui. Então esse aqui é metro quadrado na verdade. Então eu vou colocar aqui n ao quadrado. Beleza. Eu posso substituir esse x aqui depois que eu encontrar, né? Colocar esse 78 aqui no lugar do x. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso... Aqui onde eu tenho x, ó, eu vou criar aqui em cima um parâmetro para poder esconder esse x, uma animação. Então vou colocar aqui const hide x, esconder o x, igual a para. Eu vou botar aqui valor 0, min 0, max 1, step 0.001 e step e depois label. E vou colocar aqui hide x para poder saber que vai esconder o x. E aí eu vou chamar aqui a função animation, eu vou escrever o hide x, vou escrever aqui uma função, vou chamar essa variável aqui interna de p. E aí esse draw text, a text aqui, eu vou colocar aqui dentro desse animation. Então, aí agora eu vou adicionar agora uma opacidade, opacity. O que acontece? Se eu botar o P aqui, então ele vai esconder o X, e não é isso que eu quero. Eu quero que quando o parâmetro aqui mudar para 1, eu poderia até colocar aqui o padrão 1, e aí eu iria animar do 1 para o 0, mas só que eu sempre gosto, para poder padronizar, colocar o valor inicial 0 e ele vai sempre animar do 0 para o 1. Então, para isso, né, então eu vou colocar aqui 1 menos P, que aí quando o P for 0, então a opacidade vai ser 1. E quando o P for 1, a opacidade vai ser 0. Então eu vou conseguir animar para o 0. E aí, beleza. E aí agora lá onde eu... Cadê onde eu acho o x? Deixa eu ver aqui onde é que eu encontro o valor de x. Aqui, eu encontro o valor de x aqui. Então eu vou botar aqui uma pausa aqui.
E aí o que acontece? Aqui eu acabei de achar o valor de x, e aí eu vou... depois que eu achar o valor de x, nesse momento aqui eu vou ativar aquele parâmetro lá para poder esconder o x e eu vou escrever um x aqui. Então deixa eu copiar isso daqui, aqui embaixo. Eu vou remover essa opacidade aqui, que não é necessário. E aqui no lugar do x eu vou colocar 78 metros. 78 metros. Beleza. Então, aqui tá esquisito, né? Porque tá o x e o 78 no mesmo lugar. Mas aí nesse momento aqui, quando ele estiver escrevendo 78 metros, eu vou ativar a animação para esconder o x. Para ficar só 78 metros. Beleza. Então agora acho que tá pronto. Então agora eu vou só colocar um título aqui. O que acontece? Esse título aqui em cima, eu poderia colocar aqui mesmo no código. Antes de tudo aqui em cima, eu poderia fazer escrever um título aqui. Mas aí eu também tenho uma outra funcionalidade aqui, que é o modo texto, que está selecionado na ferramenta de texto. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o editor de código. Mas se eu clicar fora, aqui em algum lugar aqui, ele vai criar um texto simples. Então isso aqui agora não é mais código, isso aqui é LaTeX puro. Então eu posso escrever normal aqui o texto, ele vai quebrar a linha automaticamente, etc. Então tem vários comandozinhos aqui que você pode colocar aqui de texto do LaTeX, mas isso aqui fica para um outro vídeo, explicação disso aqui. Eu vou colocar só um comandozinho simples, que é o section. Ah, tá. Agora aqui, o que acontece? Section. Não, peraí. Section. Lá no modo do código lá, né? Quando eu ia botar alguma coisa, comando que dependia de uma barra, eu tinha que botar a barra duplicada. Isso só vale lá na parte do código. Quando for aqui no modo LaTeX mesmo, então não precisa da barra duplicada, basta uma barra só. E aí depois eu posso explicar melhor porque que isso é desse jeito. Mas beleza. Aí aqui eu vou colocar o título, vou botar assim... quanto vale a área do terreno? Beleza, tá ótimo. E aí eu vou só alterar aqui a ordem, botar isso aqui pra cima. Porque ele vai ser escrito primeiro, depois que vai vir tudo isso que a gente fez aqui embaixo. Então é isso, agora vamos ativar aqui o modo de apresentação. Aí ele tá no modo horizontal aqui, deixa eu alterar para o modo vertical. E aí, se eu somente rolo aqui a página, ele não vai mudar. Isso aqui, você pode pensar nisso aqui como sendo a câmera. Então a câmera, ele está gravando agora essa área aqui do nosso caderno. Então se eu rolar isso aqui, ele não vai alterar o lugar do caderno onde a câmera está. Aí se eu quiser agora alterar, se eu quiser agora, eu quero, por exemplo, rolar isso aqui um pouquinho para baixo, para poder ficar um espaço aqui acima do texto aqui dentro da câmera ainda. Então eu seguro a tecla Z e aí eu rolo e aí ele muda a câmera de lugar. Então beleza, agora está bem posicionado. Eu vou só aqui avançar para o final, só para ver como é que vai ficar. Ó. Você vê que eu nem vou precisar rolar a página porque vai caber tudo dentro desse retângulo vertical. Então deixa eu voltar aqui para o começo de novo. Beleza. Então agora você observa que ele escondeu tudo e eu tô aqui, esse quanto vale a área do terreno, ele tá com uma certa coloração aqui em volta e ele tá meio apagado. Então se eu começar a gravar aqui agora, isso aqui não vai aparecer no vídeo ainda. Só quando eu clicar em avançar aqui, se eu clicar em avançar aqui, por exemplo, para escrever quanto vale, você vê que tá ficando agora mais nítido. E aí, beleza. Aí você viu que novas coisas apareceram aqui, ó. Então, apareceu essa reta, esse segmento de reta aqui que não estava aparecendo. E a coloração aqui do restante que estava aparecendo já, que estava meio azulado, agora está meio... Não sei se é verde, amarelo, sabe qual que é essa? Eu sou daltônico, então releva aí. E aí ele vai aparecendo, então eu vou conseguindo saber qual vão ser as duas coisas que vão ser desenhadas a seguida quando eu for clicar em próximo. Então se eu clicar aqui em próximo, novamente, ele vai desenhar isso aqui. Beleza, já apareceu outra coisa aqui, ó, então agora ele vai desenhar o segmento e depois isso daqui. Beleza, só para vocês
conhecerem como é que é aí, mas deixa eu voltar pro começo. Então eu sempre coloco já o texto aparecendo no início, e aí eu, no começo da fala, nos 6 primeiros segundos, eu gosto de mostrar o desenho sendo desenhado. Então o que acontece? A princípio, né, eu tava pensando em mostrar os triângulos coloridos apenas depois, mas só que para poder chamar mais atenção no início do vídeo, então eu vou fazer ele desenhar os triângulos azul e vermelho, e aí eu vou, logo em seguida, né, eu vou e escondo, para mais adiante eu fazer ele aparecer novamente. Então deixa eu alterar aqui rapidinho. Vou botar aqui o padrão aqui para 1. Vai começar em 1, eu vou animar para o 0 e depois eu vou animar para o 1 novamente. Então vamos começar a gravação aqui. Eu vou clicar em iniciar a gravação. Inclusive eu posso até fazer as animações e não falar junto, que depois vai ter uma tela de edição que eu posso sincronizar a fala com as animações. Então você não precisa se preocupar em falar bem sincronizadinho, não. A única parte que é bom você sincronizar é quando você for apontar alguma coisa. E aí é bom você falar enquanto que você tá apontando, que aí fica muito mais fácil a sua vida depois na hora de editar. Mas as animações que você vai clicar em avançar aqui, ou você vai animar essas coisas aqui, normalmente eu não me preocupo em fazer sincronizado, porque isso aí é fácil de sincronizar depois. Normalmente eu sempre preciso sincronizar para poder ficar bem certinho com o tempo da fala e da animação. Como calcular a área desse terreno? Você viu que ele demorou mais de desenhar, e aí quando for na hora de editar, eu vou ajustar para poder ele desenhar mais rápido para se adequar ao tempo que eu estou falando. Então assim, como eu falei, né, eu vou desenhar tudo aqui e aí eu vou animar aqui para 0. Que aí isso vai ser muito rápido. Ele vai desenhar para poder as pessoas baterem o olho naquele negócio colorido e logo em seguida ele vai esconder as cores. Então observe que nós temos um quadrilátero aqui e um dos seus ângulos é 90 graus. Então nós conhecemos quanto que mede cada um de seus lados e nós conhecemos um dos seus ângulos que é 90 graus. Então como calcular a área desse quadrilátero? O segredo está em você dividir esse quadrilátero em 2 triângulos e calcular a área de cada um desses triângulos individualmente. Então, na hora que estiver falando, na hora de calcular cada um desses triângulos individualmente, eu vou botar bem nessa hora para poder ele aparecer os triângulos coloridos. Então observe que o triângulo vermelho ele é um triângulo retângulo. Nós temos um ângulo de 90 graus aqui e a área de um triângulo retângulo ele é igual a o produto dos catetos dividido por 2. Então a área vermelha vai ser igual a 30 vezes 72 dividido por 2, que é igual a 1080. Então agora iremos calcular a área do triângulo azul. Para isso nós vamos utilizar a fórmula de Heron. E a fórmula de Heron, você precisa conhecer todos os lados do triângulo. Nós já conhecemos 2 e vamos agora utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto que vale esse lado aqui do triângulo azul. Observe que esse lado do triângulo azul, que nós vamos chamar a sua medida de x, ele é exatamente a hipotenusa do triângulo vermelho. E nós conhecemos os catetos do triângulo vermelho. Então vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que o x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 72 ao quadrado. E aí, resolvendo essa equação aqui, obtemos que x é igual a 78. Então agora eu vou clicar aqui para poder escrever 78 metros ali. E eu vou animar aqui para poder esconder o x. E aí depois lá no editor eu sincronizo essas 2 animações, a de escrever e a de esconder o x. Então, agora que nós conhecemos a medida de todos os lados do triângulo azul, podemos utilizar a fórmula de Heron, que diz que a área do triângulo vai ser igual à raiz do semiperímetro multiplicado pelo semiperímetro menos um lado, multiplicado pelo semiperímetro menos o outro lado, multiplicado pelo semiperímetro menos o outro lado.
Sendo que o semiperímetro, sendo que esse S aqui, que é o semiperímetro, ele é exatamente a metade do perímetro do triângulo. Então, ou seja, você vai somar a soma, ou seja, você vai somar a medida de todos os lados e vai dividir por 2. Então, para esse triângulo azul em especial, nós temos que o semiperímetro vai ser igual a 78 mais 84 mais 90 dividido por 2, que é igual a 126. Então, agora que nós sabemos quanto que vale o semiperímetro do triângulo azul e nós conhecemos a medida de todos os seus lados, podemos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui, substituindo o valor dos semiperímetros e dos lados. E aí é só fazer essas contas aqui com um pouquinho de paciência e você vai. Então agora é só fazer essas contas. E você vai obter que isso aí é igual a 3.024. Então agora que nós conhecemos a área dos triângulos vermelho e azul, para calcular a área do quadrilátero inteiro, basta somar as duas áreas. Então, a nossa área total vai ser igual à área do triângulo vermelho, que é 1.080, mais a área do triângulo azul, que é 3.024. Fazendo essas contas, obtemos que a nossa área total é igual a 4.104 metros quadrados. Beleza, acabei de gravar. Agora eu vou apertar aqui para a gravação. Aí eu apertei só uma vez e você espera. Aí espera que ele esteja processando. Beleza, agora processou. Aí uma vez que processou, eu vou clicar aqui em editar gravação. E eu vou ser direcionado para essa outra tela aqui, onde eu vou fazer os ajustes. Observe que ele detecta aqui várias regiões aqui que ele marca de vermelho. Isso aqui são pontos que ele detecta automaticamente que não tem nenhuma animação acontecendo e você não está falando nada. Então, isso aí permite com que ele corte automaticamente. Então, você vê aqui que deu 7 minutos e 10. Aí eu vou apertar aqui no teclado, segurar o S e apertar Delete. Então, ele vai deletar isso aí tudo. Então, você já vê que já reduziu cerca de 2 minutos aqui no meu vídeo. Então, agora é só fazer o processo de edição. Então, vamos lá. Inclusive, eu posso até fazer as animações e não falar alguma coisa. Então, isso aqui é só que eu estava explicando para vocês aqui. Então, simplesmente eu vou deletar essas partes aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, apertando Ctrl e fazendo scroll do mouse, ele dá zoom. Beleza. Como calcular a área desse terreno? Então, isso aqui eu vou diminuir aqui, ó. Eu encolho aqui, ele fica mais rápido. Como calcular a área desse terreno? E aí agora, a minha animação aqui que eu escondi, eu coloquei cá na frente, eu vou arrastar para cá, para poder ele fazer quase que simultaneamente aqui. Como calcular a área desse terreno? Como calcular a área desse terreno? Ficou ótimo. Você viu que eu vou ajustar para bem, né? Eu vou ter 0. Então deixa eu apagar isso aqui que foi eu explicando para vocês. Esse terreno, que isso vai ser muito rápido, as coisas. Percebe que nós temos. Então eu estou apagando todas as partes que eu estou vendo aqui, é simplesmente eu explicando para vocês o que eu estava fazendo na hora da gravação. Esse terreno. Então observe que nós temos um quadrilátero aqui e um dos seus ângulos é 90 graus. Aqui e um dos seus ângulos é 90 graus. Então nós conhecemos quanto que mede cada um dos seus lados e nós conhecemos um dos seus ângulos que é 90 graus. Observe que nós temos um quadrilátero aqui e um dos seus ângulos é 90 graus. Então nós conhecemos um quadrilátero aqui. Então, isso aqui que eu falei aqui é meio que inútil. Porque
porque depois eu falo do ângulo em seguida. Quadrilátero aqui, então nós conhecemos quanto que mede cada um dos seus lados e nós conhecemos um dos seus ângulos, que é 90 graus. Então, como calcular a área desse quadrilátero? O segredo está em você dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Então aqui eu vou ajustar aqui para poder ficar um pouco mais lento, né? E ajustar aqui bem com a fala. Você dividir esse quadrilátero. O segredo está em você dividir esse quadrilátero em dois triângulos e calcular a área de cada um desses triângulos individualmente. Na hora que vai falando, na hora de calcular cada um, tá bem nessa hora para poder ele aparecer. Esse aqui eu fui explicando para vocês, então eu vou apagar isso daqui. Esses triângulos individualmente. Então esse aqui vai, essa animação aqui de aparecer as cores. A área de cada um desses triângulos. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Quadrilátero em dois triângulos. Eu vou diminuir o tempo porque está muito lento a animação. Dividir esse quadrilátero em dois triângulos e calcular. Talvez eu possa ver se fica melhor ele simultâneo. Você dividir esse quadrilátero em dois. Acho que fica legal dele fazer aparecer as cores simultaneamente, em sincronia com o desenho do traço. Está em você dividir esse quadrilátero em dois triângulos e calcular. Ficou legal. Triângulos individualmente. Então observe que o triângulo vermelho ele é um triângulo retângulo. Nós temos um ângulo de 90 graus aqui e a área de um triângulo. Então esse aqui eu falei, depois eu repeti. Então eu apago. Um ângulo de 90 graus aqui e a área de um triângulo retângulo ele é igual a o produto dos catetos. Então aqui eu vou acelerar isso daqui e juntar, ó. Então esse negocinho aqui amarelo corresponde ao lápis quando eu estava apontando. Então eu vou fazer ele ficar mais rápido e vou juntar aqui o outro, que é a hora que eu estou mostrando os catetos. E aí eu posso cortar um pouquinho aqui, que tem muito espaço vazio. Ele é igual a o produto dos catetos dividido por o produto dos catetos dividido por 2. Então, a área vermelha vai ser igual a 30 vezes 72 dividido por 2, que é igual a 1080. A área vermelha vai ser igual a 30 vezes 72 dividido por 2, que é igual a 1080. A área vermelha vai ser igual a dividido por 2, que é igual a 1000 dividido por 2, que é igual a 1080. A área vermelha vai ser igual a 30 vezes 72 dividido por 2, que é igual a 1080. Então agora iremos calcular a área do triângulo azul. Para isso nós vamos do triângulo azul. Para isso nós vamos utilizar a fórmula de Heron. E a fórmula de Heron, você precisa conhecer todos os lados do triângulo. Nós já conhecemos dois e vamos agora utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto que vale esse lado aqui do triângulo azul. Observe que esse lado do triângulo azul, que nós vamos chamar triângulo azul, que nós vamos chamar a sua medida de x, nós vamos chamar a sua medida de x, ele é exatamente a hipotenusa do triângulo vermelho. E nós conhecemos os catetos do triângulo vermelho.
Então vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, que diz que o x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 72 ao quadrado. Teorema de Pitágoras, que diz que vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, que diz que o x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 72 ao quadrado. 72 ao quadrado. Quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 72 ao quadrado. E aí, resolvendo essa equação aqui, obtemos que x é igual a 78. Então, agora eu vou clicar aqui para poder escrever 78 metros ali. E eu vou animar aqui. X é igual a 78. Esse aqui é tudo que eu estava explicando para vocês, então eu vou apagar isso aqui tudo. Então deixa eu botar tudo para cá, para poder eu apagar esses áudios. Então vamos ver a melhor posição que vai ficar. Acho que aqui mesmo, acho que tá bom. Então deixa eu diminuir o tempo aqui. Vamos ver como é que ficou. E x é igual a 78. Então, agora que nós conhecemos a medida é igual a 78. Então, agora que nós conhecemos a medida de todos os lados do triângulo azul, podemos utilizar a fórmula de Heron, que diz que a área do triângulo vai ser igual à raiz do semiperímetro multiplicado pelo semiperímetro menos um lado, multiplicado pelo semiperímetro. Diz que a área do triângulo vai ser igual a raiz do semiperímetro multiplicado pelo semiperímetro menos um lado, multiplicado pelo semiperímetro menos o outro lado, multiplicado pelo semiperímetro menos o outro lado. Sendo que o semiperímetro sendo que esse S aqui que é o esse S aqui, que é o semiperímetro, ele é exatamente a metade do perímetro do triângulo. Então, ou seja, você vai somar a soma, ou seja, você vai do perímetro do triângulo. Falei, você vai somar a soma. Perímetro do triângulo. Ou seja, você vai somar a medida de todos os lados e vai dividir por 2. Então, vai dividir por 2. Então, para esse triângulo azul especial, nós temos que o semiperímetro vai ser igual a 78 mais 84 mais 90 dividido por 2, que é igual a 126. Então, agora que nós sabemos quanto que vale o semiperímetro do triângulo azul e nós conhecemos o semiperímetro do triângulo azul e nós conhecemos a medida de todos os seus lados, podemos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui, substituindo de todos os seus lados, podemos aplicar diretamente. Acho que aqui ficou meio embolado, eu vou gravar novamente, eu vou dar aqui um Ctrl B aqui, poder ele dividir aqui o áudio. E aí eu vou gravar novamente essa parte daqui, ó, até para vocês verem como é que funciona essa parte aqui do editor. Podemos aplicar diretamente essa fórmula. E nós conhecemos a medida de todos os seus lados. Podemos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui, substituindo. Vou clicar aqui em ativar a gravação. E eu vou iniciar a gravação. Vamos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui, substituindo o valor dos semiperímetros e dos lados. Vamos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui, substituindo. Iniciar a gravação.
Podemos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui, substituindo... Aí, se tiver ativado aqui... Depois eu vou melhorar isso aqui, como é que vai funcionar a interface. Mas às vezes eu não consigo mexer aqui o cursor, eu tenho que desativar a gravação. Podemos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui, substituindo... Podemos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui, substituindo... Não tem muita diferença, não. Podemos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui. Podemos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui. Acho que tá um pouco mais claro aqui. Olha só, eu não consigo a princípio mover isso daqui para o outro, porque ele tá no modo attached aqui. Tanto que se por acaso eu cortar aqui, ele corta isso aqui também. Então eu tenho que primeiro clicar com o botão direito para poder desativar isso daqui. Aí eu consigo mover para o outro. Podemos aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui, substituindo... Então, beleza. Eu vou botar isso daqui para cá. E eu vou apagar isso daqui até aqui. Então, aqui, substituindo o valor dos semiperímetros e dos lados. E aí, aplicar diretamente essa fórmula de Heron aqui, substituindo o valor dos semiperímetros e dos lados. E aí, é só fazer essas contas aqui com um pouquinho de paciência. Então, agora é só fazer essas contas. E aí, dos lados. Então, lados. E dos lados. Então, agora é só fazer essas contas. Então, agora é só fazer essas contas. Então, agora é só fazer essas contas. E você vai obter que isso aí é igual a 3.024. A 3.020 é igual a 3.024. Então, agora que nós conhecemos a área dos triângulos vermelho e azul, para calcular triângulos vermelho e azul, para calcular a área do quadrilátero inteiro, basta somar as duas áreas. Então, a nossa área total vai ser igual. Então, a nossa área total vai ser igual à área do triângulo vermelho, que é 1080, a área do triângulo vermelho, que é 1080. Você vê que depois fica muito fácil de sincronizar a animação de escrita com áudio, fazendo ele ficar mais lento, mais rápido e mudando a posição. Mais a área do triângulo azul, que é 3.000. A área do triângulo azul, que é 3.024. Fazendo essas contas, obtemos que a nossa área total é igual a 4. Essa área total é igual a 4.000. A área total é igual a 4. A área total é igual a 4.104 metros quadrados. 4 metros quadrados. Igual a 4.104 metros quadrados. Beleza.
Prontinho, tá gravado, tá editado. Agora é só clicar aqui para exportar. Eu vou botar um nome aqui, área do terreno. E aí é só exportar e postar. Esse aplicativo que eu utilizo para poder criar os vídeos é um aplicativo que eu estou desenvolvendo e eu pretendo disponibilizar ele para quem quiser usar com uma assinatura mensal. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo para você preencher o formulário para que eu possa entrar em contato com você.